A menina tinha um plano, levar diversidade e equidade para as empresas. Mas ela e seus planos cresceram juntos. E hoje ela também leva autoestima e autoconfiança para outras meninas. A nossa convidada de hoje é a Viviane Duarte, do Instituto Plano Feminino. Vivi, prazer te receber, bem-vinda. Prazer, Ju, tô muito feliz de estar aqui com você. Eu também, adorei te conhecer, tô feliz de Também, te receber aqui. Já rolou uma afinidade? Já rolou essa energia aí de fazer planos, vamos fazer muitos planos juntas, com Vivi, certeza. Conta pra gente quem é você. Olha aqui Quem é Você, ou Quem é Você na Fila do Pão é o nome do meu livro, né? É verdade, o seu livro, né? Quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma mulher que ama planos, ama realizar planos, tirar plano do papel, fazer acontecer. E isso desde menina, né? Eu nasci na periferia de São Paulo, num lar de mulheres sacoleiras do Brás, muito aquelas mulheres, né, da correria, de fazer acontecer, assim. Então, minha mãe, minha avó, essas mulheres, minhas mentoras, elas foram as mulheres que me transformaram em quem eu sou hoje, sabe? Mais potencializada, né? Mas que adora fazer acontecer, olhar para o caos de uma forma propositiva também. Então, eu sou muito cheia de esperança, de energia boa. Eu me vejo assim, sabe? Uma mulher muito realizadora. Você morou na freguesia do Ó, né? Aqui em São Paulo. Foi. E as condições eram muito difíceis ali, né? Naquela região. Sim. Conta pra gente como é que foi sua infância. Então, eu morei num cortiço na freguesia do Ó, né? Nasci nesse cortiço, que era um lugar que tinha muito acolhimento, era uma comunidade de mulheres muito fortes, a maioria, as mulheres que eram arrimo de casa, então elas que saíam para trabalhar, né? Você morava com sua mãe? Minha mãe, minha avó, meu pai também trabalhava, né? Mas as mulheres eram mais presentes, muito, né? mais fortes, né? Na questão de sobrevivência ali daquele caos, que é morar numa periferia, sem oportunidade, essa desigualdade toda, né? Então, assim, criando meninas, né, em lugares que muitas vezes é muito violento. Então, eu nasci nesse lugar que, apesar de ser um subúrbio, ser uma periferia, né, um cortiço, tinha uma rede de apoio muito forte. Então, desde cedo também, eu descobri essa potência, né, de mulheres juntas, uma cuidando do filho da outra, uma emprestando açúcar, farinha, ovo para outra terminar a receita, sabe? Então, eu também fui uma criança muito feliz por isso, né? Hoje eu vejo, olhando para tudo que a gente passou na infância, né, de dificuldade, de escassez, a gente só não viu e não percebeu essa escassez, né, doer, porque tinha essa rede de apoio. Então, uma ajudava a outra ali. E também, sem dúvida, né, a minha mãe e minha avó, mulheres muito empreendedoras. Então, mesmo que elas vendessem um almoço para pagar a janta, como minha mãe falava, elas faziam acontecer. Então, a gente não sentia, né? Eu demorei para entender, nossa, essa menina tem isso e eu não tenho. Olha, eles moram nesse lugar e a gente mora num lugar menos favorecido. Demorou para cair minha ficha, porque elas sempre, de alguma forma, supriam a gente, né? Você fala muito das duas, né? Da sua avó bem parceiras. E da sua mãe. Que valores elas deixaram para você? Esse valor de acreditar, de fazer acontecer, sabe? E muito dessa força também, da gente não fazer nada sozinha. Acho que o Instituto também, o Plano de Menina, depois que eu, né, fui construindo minha carreira, construí meus negócios e decidi montar o Instituto, foi muito por conta desse aprendizado, de nunca esquecer de onde a gente saiu. Minha avó falava muito isso pra mim. Às vezes eu falava, depois já trabalhando como executiva, aí eu contava, ai, vó, vou viajar para tal lugar, vou fazer tal coisa lá. Não esquece de onde você saiu. Que legal. Que né? Olha para trás, puxa quem você puder ajudar. Isso é tão importante. Mas eu sou feliz sendo quem eu sou, sabe? Sou uma mulher simples, feliz, autêntica, e eu acho que a gente cada vez mais tem que ser desse jeito, Ju, pra gente fazer acontecer, sabe? E as pessoas querem isso, as pessoas querem verdade, não querem, né, aquela coisa fake, né? Ai, não aguento, Agora, gente. Vivi, eu estava lendo um pouco da tua história e realmente ela é muito interessante, porque essa força que você fala de empreender das mulheres da sua vida fez você, aos 7 anos, criar um produto, um mata-pulgas. Nossa, você fez teatro, você foi vendedora de loja de roupa, teve uma empresa de cesta básica, você se formou em esteticista, teve uma clínica de estética,
uma Sim. empresa de coffee empresarial, você gosta mesmo de desafios, né? Gente, eu Que inventava. história! Não, eu sempre quis ser jornalista, né? Que me formei em jornalismo, sempre quis trabalhar com Isso o tudo que eu faço. antes de ser jornalista, você fez Mas isso tudo. eu ia fazendo tudo, porque eu falava, gente, eu preciso de alguma forma ter recurso para fazer os meus sonhos, né? Chegar onde eu E quero. o que que é esse mata-pulga? Gente, esse mata-pulga, e foi uma mega lição da minha avó isso, porque eu bati mato, coloquei em vários potinhos, amarrei e já fiz meu pitch ali, né? Saía na rua vendendo Vendendo para as mata-pulga? vizinhas, e aí as O que vizinhas que era o compravam. mata-pulga? Era uma Era um fórmula pouco que você de. criou? Eu bati mato com um pouquinho de álcool Ah. da minha avó, e aí falei que já era um mata-pulga, eu queria, né? E vendeu? Vendeu. E aí eu tive que devolver o dinheiro depois, né? De casa em casa. Por quê? Porque, né, não era uma coisa que funcionava. E aí Ah, não? eu apareci Era com uma aquele invenção. dinheiro. Era uma invenção. Ah, Apareceu aquele dinheiro em casa e ficou todo mundo doido, né? Que isso? gente, Aí, mas você já era vamos lá. empreendedora aos Aí eu 7 fui anos. pedindo desculpas, tal. Não, ela Era uma inventou, não, pode brincadeira. deixar para ela comprar um doce. Minha avó, não, pode pegar, devolver esse dinheiro. Então, Ai, também esses demais. valores, né? Mas eu sempre fui muito criativa para querer ganhar o meu dinheiro, né? Fazer as minhas coisas. Então, Você diria que vulnerabilidades, para passar por essas dificuldades que você passou, você diria que fazem parte da construção de um líder? ai, com certeza. Porque hoje também, quando a gente fala de presente e futuro do trabalho, né, nas grandes corporações, a gente fala de resiliência, de vulnerabilidade, de você colocar a vulnerabilidade na mesa em frente ao seu time, né? Como que você vai liderar uma equipe de 80 pessoas se achando a Mulher Maravilha? Você tem que dividir também as suas fraquezas com o seu time, né? Eu falo sempre isso para as mentoras, né? Para as meninas do Instituto, para as mulheres que a gente ajuda. Tudo que a gente vai passando, a gente precisa entender que a gente também está se construindo. Não romantizar a desgraça, mas a gente também conseguir tirar pontos positivos de tudo. Eu sempre quis ser jornalista, era vendedora de sapato, odiava, porque eu vendia roupas de grife, sapatos de grife, eu falava, gente, um sapato desse tá custando, assim, o ano inteiro do meu trabalho aqui, quero ir embora desse lugar, né? Mas aquilo me fez entender tantas coisas sobre cultura, sobre privilégio, sobre estilo, sobre moda, que hoje eu amo. Então, tudo é uma construção, né? Tudo você leva para sua vida, né? E Vivi, você tem 44 anos Sim. e não tem muito tempo, 36, que você se reconheceu negra. Sim. Como é que foi esse processo? Foi um baque, Ju, porque é bem até desconfortável às vezes falar, né? Mas eu já ajudei tantas mulheres falando sobre isso, porque é o colorismo, né? Quando a gente fala de colorismo no Brasil, é sobre essa miscigenação e o quanto mais clara a pele mais privilégio você tem e mais passabilidade. Então, eu nasci num lar misturado, né? Meu pai branco de olho azul, minha mãe com uma pele clara, né? E um cabelo enrolado que ela sempre alisou meu cabelo também. Você tinha cabelo liso até esse momento, até os 30 e poucos anos. Poucas vezes eu vi meu cabelo cacheado. E tinha um bisavô, né? Meu bisavô que era negro. E eu sempre ouvia falar muito dele assim, ela é dessa cor porque o biso dela era negro. Fui trabalhando, fazendo as minhas coisas, meu cabelinho liso. E falando de empoderamento feminino e tudo mais, sem me entender como mulher negra. Olha que cruel também que é, né? O embranquecimento, né? E a falta de identidade, Sim. né? E aí eu fui chamada para fazer um TED de mulheres negras pela Helena Crécia, aqui em São Paulo. E aí eu falei, gente, mas será que não era legal levar mulheres negras, né? Porque, afinal, é um TED para mulheres. Porque você não se reconhecia como... E aí eu tive a sorte de conhecer a Eliane Dias, que é minha grande amiga hoje, que é empresária do Racionais MC. Sim. E quando eu trouxe essa questão, ela, a Alexandra Lojas, elas me pararam e falaram, você é uma mulher negra, você não se reconhece como negra? E me contaram de várias coisas que eu falava em terceira pessoa, né? E aí eu comecei um processo muito de autoconhecimento, né? De identidade também, de história da minha família, para ir fazendo a transição do meu cabelo e gostando da nova Vivi, né? E entendendo também o quanto que ser mulher negra, entendendo quem você é na fila do pão, também é cruel dentro desse país, né? Eu hoje sou uma mulher negra, que não tenho a pele retinta, não tenho cabelo crespíssimo, não tenho traços negroides e que frequento, né, lugares de elite. Eu sou sempre a única mulher negra desses lugares, né? Então, cada vez mais eu falo sobre isso, eu provoco essa diversidade nos lugares que eu tô. Eu pergunto quando a gente vai contratar, quantas outras mulheres a gente vai ver aqui, quantas outras pessoas negras. Então, eu não fazia isso, né? Então,
E você tem essa referência desde cedo, né? A gente trouxe as bonequinhas da Nossa, faz toda a Jaciana, diferença. que é uma empreendedora que já veio aqui no programa. A gente Aham. conversou sobre isso desde cedo, né? Você ter essa referência, você ter isso construído ao longo da sua vida, Isso né? é muito forte, E Ju. eu estava pesquisando que você é avó já, né? Sim, Tem a Luísa? da Da Luísa, Luísa, 5 anos. de 5 aninhos. O que você gostaria de dizer para a Luísa, o que ninguém te disse? Ai, amiga, o que ninguém me disse é... Você não é obrigada a nada. Porque mesmo sendo uma menina que teve tanta liberdade para planejar, eu ainda fui muito criada dentro de muitos dogmas, né? Dogmas de igreja, né? Então demorou para eu tirar esses padrões. Então eu acabei me construindo em alguns lugares, né? De relacionamento, de espaços que eu estava, muito debaixo de muito conceito, muito dogma, muito medo. Então, até você entender que você não é obrigada a nada, você não é obrigada, né, a não ser você num espaço para poder atender o outro, né? Demorou para cair essa ficha para mim, sabe? Eu fui me descobrindo assim sozinha, né, com outras mulheres, outras pessoas, porque às vezes é muito forte você crescer dentro de uma religião, dentro de um lugar que te deixa muito aprisionada. Então, para minha neta, hoje eu quero que ela seja livre para ser a mulher que ela quiser ser, ela cruzar as pernas, não cruzar as pernas, ela subir na árvore, ela fazer o que ela quiser, porque ela não é obrigada a nada, a agradar ninguém, a não ser ela mesma, né? Então, com certeza, eu quero ser sempre esse espelho para ela, né? E você fala uma frase sempre que você fala que a sua trajetória é hackear o sistema, né? E conta um pouco falar. o que é essa frase. Eu E a adoro falar Luísa, isso. então, pode aprender desde cedo a hackear o sistema. Mas ela já é uma hackeadora, É. tá? Ela tá morando lá em Nova York, que, aliás, eu sempre sonhei em morar em Nova York. Ela foi pra lá agora, é uma menininha, tá bilíngue, é uma menininha questionadora, sabe? Mas ensinar ela a hackear é ser questionadora, sabe? Às vezes a gente deixa de questionar porque os ambientes, né, meio que endurecem esse lugar, né, de questionamento, né? Então, seja num lugar religioso, seja numa família conservadora, seja em espaços que parece que essa menina pergunta demais, essa menina é muito exibida, muito intrometida. Então, ser hackeadora para mim é ser curiosa, sabe? Então, eu sempre fui curiosa, questionadora, né? E aí, ensinar ela a hackear por meio dessas, né, dessas ações, ela já faz isso. Já tá no DNA orgulho, dela. Que orgulho, né? Eu já vejo. E você começou a trabalhar na área de marketing de grandes empresas. A gente vai falar um pouco agora do plano feminino, né? Mas porque você fez jornalismo, né? Que você falou. E aí você fez jornalismo no Paraná, né? Foi, na Universidade de Maringá. Você morava aqui? Eu morava lá no Paraná. Eu fui lá, morei no Paraná morei você nasceu 8 lá? Anos. Não, nasci em São Paulo. São Paulo, depois foi morar lá. Fui pra lá, morei 8 anos lá, fiz a faculdade lá, na Universidade de Maringá. E foi um momento que eu já tinha um neto, então eu tinha Paulo Neto, né, meu filho. Eu tinha 22 anos, né, quando eu comecei a voltar para os estudos. Eu tive o Paulo com 21. Você foi mãe interrompi com 21. Os estudos e aí voltei depois para a faculdade com 22. E foi um período para mim, esses 4 anos, bem duro, porque lá eu estava bem longe da minha rede de apoio, né? Eu fui casada e tudo, mas fiquei ali num lugar que não tinha sua muita mãe, gente, sua avó com não você. tinha. Então, levava meu filho para a faculdade, para entrevistas de emprego. Pois é, eu daí tinha você Fiat 147. Na época não tinha essa Era aquele caixa de fósforo, né? Era. Para cima e para baixo com ele. E, então, assim, foram momentos de muito, sabe, assim, de muita luta ali, dessa, né, de se construir a mulher que eu queria e ainda carregando aquela plaquinha, né, sou mãe, e aí você vai fazer uma entrevista de trabalho, as pessoas, mas o que você vai fazer com teu filho, você tem filho pequeno, né, ou ouve dos familiares, mas gente, pra que tudo isso? Você já é mãe, né, parece que você é mãe, você tem que parar a vida, né, mas meu filho sempre me deu muito mais, sabe, impulsionamento, Força, né? E a gente vai contar um pouco desse pós-faculdade, já jornalista, atuando dentro do marketing de empresas e questionando as estratégias de marketing. Essa história você confere daqui a pouco, depois do intervalo.
gente volta agora a conversa aqui com a Viviane, do Plano Feminino. Vivi, você se formou em jornalismo, você estava contando Sim, naquele caos com o filho no carro e tal, foi parar no marketing de empresa e começou a questionar a forma de fazer o marketing. Daí sim. surgiu a ideia ali, foi o embrião ali do Plano Feminino? Foi o embrião, foram os nãos, né? Porque eu comecei a entender o mecanismo do marketing, da comunicação, eu me tornei, né, uma marqueteira. E aí eu tinha campanhas para assinar como responsável da campanha, e eu olhava para aquela narrativa, para o jeito que tratavam a mulher, a roupa que eu quero, né? Eu lembro que para escolher fazer uma degustação de produtos em supermercados, vinham todos os profissionais, os homens de marketing, os diretores, escolher o casting. Ah, eu quero essa daqui, eu quero essa, escolhendo as mulheres, né, as modelos, a roupa que elas iam vestir, sempre muito coladas, uma coisa bem sexualizada, para vender um produto que era um suco. Eu falava, gente, não tem cabimento isso, por que toda essa, né, esse erotismo em volta de um lugar, Mas como é de uma que eram narrativa? recebidas essas críticas? Ah, era sempre. Eu lembro que eu tinha um diretor que ele falava, Vivi, não causa nessa reunião. Depois a gente fala dessas suas questões, ele falava. Você Primeiro incomodava, né? aprova, deixa aprovar, depois a gente vai fazer de um outro jeito. Aham, Eu te garanto. Então, eu sempre. Eu virei meio que a problematizadora, né? aham. E aí, todos esses incômodos, eu comecei a estudar muito sobre esses termos fora da publicidade brasileira e eu achei um termo empowertising, que era como o advertising, como a propaganda poderia empoderar o seu consumidor. E eu falei, gente, é É isso. isso. E aí tinha um modelo de negócio lá fora já acontecendo, de marcas com propósito, sem estereótipo. E aí eu comecei a pensar, então, a construir meu próprio negócio. Foi aí que, em 2010, o Plano Feminino se tornou a primeira consultoria, né, a provocar a propaganda brasileira a deixar de ser machista, né, e erotizar tanto a mulher, né. E o início, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi esse É, início aí o do início foi trabalho? muito desafiador, porque imagina eu provocando uma elite, né, eu acabei de sair lá como uma gerente de empresa e provocar uma publicidade, grandes empresas, a mudar a narrativa. Então, a maioria das reuniões eram com homens brancos, héteros, privilegiados, acostumados a essa narrativa. Era divertido sexualizar a mulher, né? Colocar a mulher num lugar de, né, submissão na propaganda. Então, quem que sou eu na fila do pão para provocar esse pessoal, né? Então, era muito difícil. Os primeiros 2 anos foi muito Você complicado. chegou a quebrar, é isso? Quebrei, praticamente quebrei, né? Via, assim, funcionário levando frigobar como pagamento, MacBook, Ai, né? que Vai levando, luta. E aí, no segundo ano para o terceiro ano, eu consegui uma grande empresa para fechar o primeiro grande projeto. Foi um projeto de 1 milhão que me fez, então, mostrar que eu não estava louca, porque eu ouvia muito isso. Imagina, a publicidade é lugar de criatividade. A gente tem que ter licença poética para ser publicitário. Agora vem ela com esse monte de don't aqui. Não, a gente não tem don't em publicidade, só tem do's, né? Então a gente só faz. E aí, quando eu fechei esse primeiro projeto com uma grande multinacional e que foi case, aí eu consegui abrir as portas de realmente ser, de alguma forma, valorizado o meu trabalho, né? O que eu estava falando, E né? como é que as empresas veem hoje, Vivi, a questão da diversidade, da equidade? Hoje a gente mudou muito, né? O caminho vem mudando cada vez mais. A gente tem esse pilar agora que é D&I, que é diversidade e inclusão dentro das empresas, que são pilares estratégicos hoje para o negócio. Então tem pesquisas da McKinsey que falam o quanto que uma empresa que tenha de dentro para fora, tanto nas suas narrativas de propaganda quanto para dentro, né, no seu board aí de executivos diversidade, quanto que ela ganha mais, quanto tem mais engajamento de pessoas, quanto que os consumidores estão buscando mais representatividade. Então mudou porque mercadologicamente as pessoas começaram a entender que não é mimimi, não é Uhum. romance, né? Diversidade é grana também. É fazer com que mais pessoas se sintam representadas e menos estereotipadas, né? Você voltou os olhos para as meninas Sim. e você criou ali o Instituto Plano de Menina, que é um projeto que já impactou mais de 2.000 meninas presencialmente, milhões, né, de meninas Foi por meio de online. conteúdos pela internet, né? Conta um pouquinho como é que funciona esse projeto do Plano de Menina. Então, o Instituto ele nasceu em 2016. Ele tem hoje mais de 200 mentoras, né, de diversas áreas de conhecimento. Tem também o nosso time, que é um time fixo, com acolhimento de psicologia, o pessoal que cuida da parte de eventos com as meninas, né, dos cursos online. Então, a gente tem uma jornada de cursos, tem mais de 5 temas,
de educação financeira, empreendedorismo. Tem um Você Não É Obrigada, que é sobre exatamente os seus direitos, né? Entender sobre raça, gênero, diversidade, né? E essa liberdade também, quanto que você pode, né, crescer, se construir. Então, a gente capacita meninas de comunidade e conecta com vagas de emprego. Então, só para você ter uma ideia, Ju, na pandemia, mais de 200 meninas a gente conseguiu contratar. Que demais. Contratação em empresas de segmentos de beleza, de moda, farmacêutica, né? A partir de que idade? A partir de 16 anos. Então, é sempre de 16 a 24 anos, então fica aquele primeiro emprego, né, e estágio. Uhum. Mas é um projeto de capacitação e empregabilidade justamente para dar para a menina autonomia para ela ser quem ela quiser ser, né? Independência financeira, olhar para o futuro, né, de uma forma promissora, né, e não ficar reproduzindo o padrão, né, círculo familiar, né, de casar cedo, engravidar cedo, né? Então, esse instituto, para mim, é menino dos meus olhos. Assim, porque é importante, realmente, como a gente está conversando, sobre ter referências para que você consiga se identificar com outras mulheres, Sim. né? Com uma trajetória como a sua, por exemplo. Qual é o caminho que você acha para uma mulher negra, periférica, se tornar protagonista da sua vida? Olha, eu vejo a independência financeira, né, primeiro, mas em primeiro lugar é você ter uma rede de apoio, começar a construir sua rede. Você se sente sozinha, né? Então, eu sempre falo muito isso para as meninas do instituto, para as mulheres. Você se sente sozinha? Busca uma ajuda. Está passando por uma situação que está se sentindo muito vulnerável, não consegue sair do lugar, então busca uma rede de apoio, de acolhimento, pensa na sua rede, né? Então, é uma vizinha, é uma amiga, quem são as pessoas que podem me ajudar com esse plano? Qual que é o plano que eu vou ter para sair desse lugar que eu tô? Seja de desemprego, seja de um relacionamento abusivo, sabe? Então, ter primeiro esse plano, né? Essa vontade de querer sair, se não conseguir sair sozinha, busca ajuda, né? A gente às vezes não consegue fazer muitas coisas sozinha, né? Mas buscar essa rede, né? Buscar essa rede de apoio é muito importante. E a partir daí começar então um plano de ação. A gente tem no plano feminino, no plano de menina, diversos cursos para ajudar as mulheres a tirar plano do papel, a fazer acontecer. Então também é só seguir a gente. Tem muita coisa, muito conteúdo, né? Tem essa rede de apoio lá também. Então, podem contar com a gente. Se precisar, conta com a gente. E qual plano você traçaria hoje para as mulheres negras? Para as mulheres negras, eu quero o topo para elas, né? Porque a Angela Davis, ela fala... Tem uma frase de Angela Davis, que é uma grande filósofa. Ela é uma mulher negra, norte-americana, ativista, né? E que eu amo acompanhar, assim. E ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Por que isso? Porque nós, mulheres negras, a gente está sempre na base da pirâmide, né? Pensando que no topo da pirâmide, quem está? O homem branco, hétero, privilegiado. Depois vem a mulher branca, hétero, privilegiada, e ali sucessivamente até você chegar, né? Ali, né, vai decrescendo até você chegar na mulher negra, que ganha menos, que é mais sucateada, sexualizada, que é a que mais morre em situações emergenciais, como uma pandemia, sim, né? A que mais fica desempregada, né? A sim, mais sucateada. Então, a mulher negra, ela é potência, ela é beleza, ela é alegria, ela é energia, né? Então, eu quero para a mulher negra o topo. Então, eu luto por isso. Em todos os lugares que eu estou, eu quero fazer a diferença como mulher negra, sem o peso também, né? Porque às vezes colocam a gente num lugar de, ela é a única, então ela tem que ser a excelente. Não, eu faço terapia porque eu sei exatamente quem eu sou na fila do pão e aonde eu quero estar e como eu quero estar, mas eu quero ser referência para essas mulheres. E quero puxá-las também para o topo, para elas acreditarem em quem elas são. Porque isso é muito importante, né? Cada vez mais trabalhar a autoestima da mulher negra e falar para ela que ela pode. E ser representatividade, né? Então, por onde eu tô, minhas outras amigas negras, Eliane Dias, Samantha Almeida, né? Outras mulheres que andam comigo, que estão comigo nos espaços, a gente quer ser representatividade, quer puxar essas outras mulheres também para o topo. E hoje a menina que habita em você sonha com o quê? A menina que habita em mim? Sonha em viajar ao mundo, sabe? Eu acho que eu já trabalhei muito, Ju, assim, e já conquistei muita coisa legal, muitas coisas, né? Para além das coisas materiais, que obviamente melhoram a vida da gente, da família da gente, né? Eu já realizei muita coisa. Então, eu sonho muito em conhecer novos lugares e viajar e ter mais tempo para mim, né? Eu tive uma cirurgia de tireoide em 2020, tive que extrair a tireoide. E aí foi muito um recado para mim, também desse lugar, de quando você sai de um lugar de não privilégio, né?
e começa a hackear esse sistema, que parece que é tão romantizado, né? A gente falando aqui parece que é tão... Né? Hoje eu falo e dou risada, mas assim, é duro hackear o sistema. É dolorido. Cansativo, né? É cansativo, você fica machucada, sabe? Não é assim, hackeou o sistema, saiu daqui e foi parar no topo de uma multinacional e tem vários negócios. Para chegar ali, minha tireoide não tá mais aqui, né? Sim. Então, para mim também, o sonho é ter mais tempo para mim, cada vez não mais. Adoecer, né? Porque não adianta chegar lá também, o que é chegar lá, né? Uhum. E também o que é também chegar e alcançar os lugares em frangalhos. Então, eu tenho um mantra que eu criei para mim depois dessa cirurgia, que é: corra atrás dos seus planos, mas não se esqueça para trás, né? Porque nesses anos todos hackeando o sistema, eu me esqueci muitas vezes para trás. Então, eu não quero mais me esquecer para trás. Então, o tempo inteiro eu fico: corra atrás dos seus planos, mas não esquece para trás. Ô, Vivi, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ser resiliente, né? Porque a gente, olha, tem que ser resiliente, mas acima de tudo é ter fé na vida, porque a gente é um povo tão sofrido historicamente, né? Essa miscigenação, essa falta de identidade, né? Tantas coisas nos foi roubada, né? De história, de lugar, mas é um povo que está sempre, de alguma forma, tentando se reinventar. Então, essa força de fazer acontecer, né, esse DNA de empreender, né, de olhar sempre de uma forma positiva, né, com essa felicidade que a gente tem, né, esse jeito de ser, é o que faz a gente ser brasileiro, a gente em qualquer lugar do mundo ser reconhecido, né? Isso aí. Vivi, muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada. Sua energia a você, é muito Ju. especial. Bom demais ter você mesmo. Que bom, Ju. Muito obrigada também pela oportunidade. Adorei. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Até o próximo.